Bom dia, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos iniciar nosso estudo aqui. Antes, vamos falar com o nosso Deus das nossas dificuldades, das nossos medos, nossas preocupações, para que Ele possa nos fortalecer na caminhada. Amém? Pai Santo, Deus poderoso sobre todas as coisas. Em nome de Jesus, nessa manhã nós nos reunimos aqui para louvar o Teu nome, para agradecer, meu Pai, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Confessar que reconhecemos nossa condição de pecadores, em dia esquadrão do pecado. Sabemos, meu Pai, que isso faz parte de toda a natureza humana. Mas a salvação em Cristo Jesus vem, Senhor, para nos libertar, para nos fortalecer na caminhada. Nós agradecemos, meu Pai, por esse ato de amor e bondade que o Senhor concede a todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Oramos e agradecemos por tudo. No nome de Jesus, pelo poder do Teu Santo Espírito. Amém. Pois é, vamos estar estudando aí a nossa... João 7, verso 1 ao 13. A incredulidade dos irmãos de Jesus. Os irmãos, vamos observar aqui, a vida, ela é cheia de dificuldade para todas as pessoas. Jesus mesmo, como homem, passou por muitas dificuldades, passou por perseguições, por críticas, por tudo que nós temos visto aqui pelo mundo, isso não mudou, muito pelo contrário, isso vai avolumando cada vez mais. Então nós vamos observar aqui com esse texto a situação que Jesus passou e nós temos que entender, nós todos passamos por dificuldade, isso é inerente ao ser humano. Inerente ao ser humano. E não adianta todas as pessoas que a gente vê falar que porque você pode ter certeza, no fundo ela tem uma dificuldade, tem um calcanhar de Aquiles que tem dificultado a caminhada dela. Amém? Então vamos prestar atenção aqui, diz assim, passadas essas coisas, o que está dizendo aqui? João está fazendo um comentário a respeito das caminhadas de Jesus. E ele já falou sobre vários assuntos aqui, muitos assuntos. Então ele está continuando, ele diz assim, passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, além das nossas dificuldades pessoais, familiares, etc., nós ainda estamos sempre sujeitos às dificuldades com os nossos contemporâneos que estão caminhando aqui na Terra. Nós às vezes falamos, fulano, então é um espetáculo para mim, mas como que ele é para as outras pessoas? Isso é inerente ao ser humano. Então nós estamos vendo aqui que por que não desejava percorrer a Judéia? Por que Jesus não desejava percorrer a Judéia? Judéia é como se fosse, por exemplo, aqui fosse Galileia, Catazal fosse Judéia. Ele não queria ir a outro lugar. Visto que os judeus procuravam matar os judeus, onde Jesus ia, eles iam atrás para ouvir o que Jesus está falando, para criticar, para contestar. Aí, o verso 2 diz assim, ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiam-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram, família, dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram,
deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Quer dizer, eles queriam colocar Jesus, como diz no linguajar, numa sinuca de bico, porque eles sabiam que os judeus estavam lá para contestar, para insultar. Então, vai lá, você não é muito sabido, vai lá. Quer dizer, isso nós enfrentamos dentro do seio da nossa própria família, nós enfrentamos dificuldades, divergências, uma série de coisas. Aí o verso 3 diz assim: dirigiram-se, pois, a ele, seus irmãos, seja ali. 4. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus efeitos em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo. Então, você não é sabido, você não é filho de Deus, você não é a luz do mundo. Então, se és capaz de fazer todas essas coisas, manifesta-se ao mundo. Quer dizer, sempre colocando Jesus numa ponta de espeto para queimá-lo. Né? 5. Pois nem mesmo os teus irmãos criam nele. Se tem uma pessoa que não acredita na gente, são nossos parentes, nossos irmãos. Nossos irmãos não confiam. Ele é um negócio, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Isso é natural, isso é normal. E não adianta, toda família é assim. Família é difícil. Disse depois Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Jesus dá um ensinamento espiritual. Aí ele fala para aqueles irmãos desses: o meu tempo ainda não chegou, que eu não sou natural desse mundo, eu sou de outra esfera, eu sou espiritual, eu sou do céu, eu estou aqui cumprindo uma missão, eu vim revelar o Deus, Pai poderoso sobre todas as coisas, à humanidade, muito em especial àqueles que crê na mensagem, crê em Jesus. Mas não é crer em Jesus por favor, não. Crê em Jesus por isso ou por aquilo. Nós cremos em Jesus mediante a experiência que nós temos tido com Ele. Por exemplo, um determinado quadro que nós enfrentamos, que nós vamos sentir a presença de Jesus, o conforto de Jesus, a direção de Jesus. Então, meus irmãos, olha, disse depois Jesus: o meu tempo ainda não chegou. Ele está dizendo na condição espiritual dele, que ele está aqui. Ele humilhou-se como ser humano, que é também o ser humano faz parte das malignidades do mundo. Assim como a erva daninha nasce num belo jardim, o ser humano nasce nesse mundo aqui, cheio de pecados, cheio de dificuldades, porque o mundo está debaixo de condenação da maldição. Isso vindo lá de Adão. Por isso que é muito interessante nós leiamos a Bíblia, conheçamos a Bíblia, não como uma religião ou como um espetáculo, mas como uma realidade de vida. Saber o que Jesus tem feito. A melhor forma da gente entender o Evangelho é fazer uma reflexão de onde nós viemos. Como nós viemos. De onde que nós viemos. A história vai descortinar para nós uma visão de que é o mundo.
só assim não adianta. Às vezes as pessoas, hoje mesmo, nós estamos atravessando fatos muito interessantes, por exemplo, muitos jovens estão vivendo uma era que eles não têm conhecimento de qual a origem dele, de onde que ele veio, como que funciona as coisas aqui no mundo. Essa é a experiência que nós vamos ter quando nós enxergamos, nós estamos vendo a precariedade do mundo, as dificuldades do mundo, as maldades do mundo, a corrupção do mundo, a prostituição do mundo, a maldade do mundo, o poder do mundo, a disputa do mundo. Nós vivemos em constante concorrência. Aí o versículo fala assim: não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Olha o que Jesus está falando aqui. Nós não podemos ler na literalidade da palavra. Nós temos que entender, perceber o que está nas entrelinhas aqui desse texto. Aqui Jesus está dizendo: não pode o mundo odiar-vos. Por que o mundo não pode odiar-vos? Vocês são parte do mundo. São mesmos, são todos absolutamente iguais. Então o mundo não tem razão para odiar, nos odiar, porque nós somos parte do mundo. Nós temos as mesmas malignidades, maldades que todo ser humano tem. Em uns ele manifesta de uma forma, em outros manifesta de outra, mas todos nós somos portadores da malignidade do mundo. Até os animais sofrem com a malignidade do mundo. Por que o animal devora o outro? É a luta pela sobrevivência. É a dificuldade da vida. O 8 diz assim: subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Jesus está dizendo aqui, ó, subi vós. Falou para aqueles irmãos dele que estavam insistindo que ele fosse. Subi vós. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Prudência. Jesus tinha visão do que esperava ele lá na Judéia. Então Jesus é prudente. Se fosse qualquer um de nós, eu sou Deus, eu vou lá porque eu posso todas as coisas. Não, Jesus é prudente. Jesus não coloca ninguém numa situação difícil, numa situação de aventura. Às vezes nós nos colocamos em situações difíceis, mas não é porque Deus permitiu, não. É porque Deus permitiu. Não. É porque é aquilo que nos agrada. Aquela maldade que nós queremos fazer com alguém é que nos alimenta. Os nossos sentimentos bestiais. Quando nós pensamos em brigar, em criticar, a matar, a roubar, a conquista. Isso faz parte da malignidade do mundo. Aí Jesus disse: subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não sou. Eu, por enquanto, eu vou comandar o mundo é meu. Mas, por enquanto, não. Porque o meu tempo ainda não está cumprido. Ele tinha uma missão. Qual que é a missão que Jesus está dizendo aqui? Jesus queria deixar claro para todo mundo, todos entendessem, que ninguém acredita em Jesus porque é inteligente, não, absolutamente não. Jesus disse aqui, porque o meu tempo ainda não está comigo. Qual é o tempo de Jesus? O tempo de Jesus é aquilo que ele passaria. Ele seria insultado, perseguido pelos próprios irmãos, perseguido pelas autoridades, pelas religiões, perseguido por tudo, que é o que nós enfrentamos na vida. Aí Jesus diz, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Quer dizer,
como que vai se cumprir o tempo de Jesus? O tempo de Jesus, quando ele fala isso aqui, ele está dizendo, ó, o meu tempo vocês vão ver. Eu vou ser perseguido, eu vou ser achincalhado, vou enfrentar todas as dificuldades e vou até morrer. Vou ser condenado e vou até morrer. Mas como se cumpre o tempo de Jesus? É quando ele morre, ele é sepultado, ele fica 3 dias. E olha que ele já tinha profetizado a esse respeito, o que aconteceria com ele. Aí, quando ele ressuscita, ele vem ainda e conversa com as pessoas. Esse é o cumprimento do tempo de Jesus, aquela marca que ninguém pode duvidar. Aí eles viram Jesus ressuscitar, vir, caminhar, comer com eles. Depois um grupo o viu subindo aos céus. Isso é uma marca para que ninguém duvide ou negue Jesus. Mas aí, os mais espertos podem falar, mas como que eu vou saber disso? Eu não estava lá, eu não nasci nesse tempo. Mas Jesus deixou uma marca muito profunda no coração de cada um de nós. Qual é essa marca? É porque sempre acontece um fato na nossa vida que deixa a marca da presença de Jesus, a presença da nossa salvação. Às vezes a pessoa está até na igreja evangélica, pode ser até pastor, pode ser o que ele quiser, mas ele ainda não teve um encontro com Jesus. Porque o encontro com Jesus é uma marca que jamais desaparece. É aquilo que vai te acompanhar vai nos acompanhar o resto da vida. Isso aqui vai cumprir o nosso tempo aqui. É quando nós ainda vivos, caminhamos como mortos aqui na terra, porque nós temos uma visão diferente. Não uma visão carnal, uma visão de ambição, de desejo, mas uma missão futura, de vida eterna, de entendimento, de tudo aquilo que nós lemos na Bíblia, ouvimos alguém falar que eles não tiveram a oportunidade de ler, ouvir, mas está presenciando, está confirmando tudo aquilo que foi ouvido. Disse-lhe Jesus essas coisas e continuou na Galiléia. Jesus quer firmeza lá na Galiléia. Mas por que Galiléia? É Galiléia onde está o povo humilde, o povo desprezado. Olha como que a coisa não muda. É que nós temos aqui muitos galileus no nosso meio, muitos galileus, e muitos fariseus também. O mundo se compõe de galileus e de judeus. Olha, isso aqui, mas será no Oriente Médio, será na Europa? Não! Aqui em Santa Bárbara, onde nós vivemos, alguns vivem como galileus, outros como fariseus. Nós estamos aqui pertinho de nós. E isso é a marca indelével que marca o nosso coração, o nosso encontro real com Jesus. Aí, prossegue. Partindo para o verso 10, recebe um outro subtítulo que diz Jesus na festa dos tabernáculos. O que é festa dos tabernáculos? Festa dos tabernáculos é um local de festa, comemorar. É como nós vimos aí hoje, a igreja evangélica fez 20 anos, 10 anos. Festa dos tabernáculos. A igreja católica, isso é a festa dos tabernáculos. A festa como grupo. Aqui está dizendo que é Jesus na festa dos tabernáculos. Como nós vamos entender a festa dos tabernáculos? A festa dos judeus, daqueles que praticavam o judaísmo, a religião que já existia naquela época. Aí diz assim, mas depois seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também. Não publicamente, mas em oculto. Está dizendo aqui que depois Jesus foi. Aí Jesus foi ocultamente, despistadamente, caminhos diferentes.
Porque Jesus, ele queria estar ali. A presença dele ali é importante. Aí diz assim o verso 11, ó, os judeus procuraram, ó, por que Jesus subiu ocultamente? Vamos voltar no 10. Mas depois que seus irmãos subiram, o irmão foi na frente, então subiu ele, Jesus, também. Não publicamente, mas em oculto. Por quê? Ora, os judeus o procuravam nas festas e perguntavam, onde estará ele? Então, Jesus, profeticamente, antecipadamente, sobrenaturalmente, ele já sabia que os que o queriam matar, queriam fazer um espetáculo dantesco à vida dele, já estavam lá. Aí 12 dizem, havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Havia muito zum, muita gente conversando sobre, tem um cara aí na Galileia, que é o cara, esse cara, ele fala coisas impressionantes. Aí, ó, e havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões, muito fuxico, muita conversa. Uns diziam, ele é bom. Outros, não, antes engana um pouco. Até hoje falam nisso. Jesus, ele é pedra de tropeço. Ele é um ato de contestação. Só aquele que conhece Jesus, teve experiência com Jesus, que tem uma visão diferente a respeito de Jesus. Isso nós vamos ver em todas as religiões. As religiões já têm seus líderes, têm seus Jesuses, né? Mas Jesus é criticado. E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, e outros, não, antes engana um pouco. Isso que Jesus está comentando aqui é comum na nossa vida. Todas as vezes, se nós fizermos uma análise tranquila, nós podemos dizer que nós somos aceitos por 50% das pessoas com as quais nós lidamos. 50% nos odeia, não gosta de nós por um motivo. E nós também com os outros. Isso faz parte da natureza humana. E, inclusive, afirma que não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Olha, não é que eles acreditavam em Jesus, não, porque quem acreditava em Jesus não podia falar, porque corria risco de ser espancado pelos judeus. Essa é a vida. Essa é a vida. Por isso que é muito interessante o estudo da palavra, o estudo da Bíblia. É interessante. Nós vamos saber, Bíblia é um condensamento de vários assuntos, para um só livro. Mas a Bíblia, ela em si, não tem nada. A Bíblia é um relato da vida, da presença de Deus, do amor de Deus pela humanidade, a garantia que esse mundo será restaurado. O mundo não vai acabar, vai ser restaurado. Aí, meus irmãos, uma coisa muito interessante que nós, às vezes, temos muita dificuldade para entender isso. Isso é só pelo Espírito, é só pela ação amorosa de Jesus, nós podemos entender que alguma coisa. Quando nós ouvimos, por exemplo, que diz que em Gênesis, o que é de Gênesis? Gênesis é o princípio de todas as coisas. No capítulo 2, no verso 24, diz assim,
E disse o homem, não. Por isso, vou ler o 23. E disse o homem, essa afinal é osso dos meus ossos e a carne da minha carne, chamar-se varou, por conta do varão foi tomado. Está explicando a vida do ser humano. Aí diz assim, por isso, deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Isso é espiritual. Nós precisamos de deixar desse egoísmo, às vezes nós queremos prender tudo na nossa mão, nós começamos a achar que a nossa família é a melhor família do mundo. Mentira. Tudo igualzinho. Nós podemos mudar de maldade, mas somos todos maus. Todos maus. Por isso aqui, no princípio, eles ensinam, olha, largue no bom sentido da palavra. Deixe seu pai e sua mãe viver a sua vida. Deixe seu irmão viver a vida dele. E vá viver a sua vida. A sua vida. Né? Aí, meus irmãos, por isso que é muito significativo, muito importante a leitura da palavra. Porque nós não temos que ler a palavra, deitar na rede, balançar para lá e para cá, ficar esperando cair do céu. Não. É uma caminhada que nós vamos tendo experiência cada dia. Em Mateus 10, no verso 1 ao verso 16 e 17, fala assim, a respeito de admoestações, mexer com a gente. Mateus 10? Mateus 10, 16 e 17. Aí Jesus está dizendo que, Mateus está dizendo que o que Jesus disse. Jesus, todo aquele que tornou-se discípulo de Jesus, que tem Jesus como seu Salvador. Lembrando mais uma vez, ninguém salva ninguém. Religião nenhuma salva, absolutamente nenhuma salva. Mas, o verso 16 diz assim, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Sede, portanto, prudentes como a serpente, simples como as pombas. Jesus está dizendo, eis que eu vos mando como ovelha para ser atacado, ser comido pelos lobos. Isso é sentido figurado. As ovelhas são salvos. E os lobos são os não salvos. Sede, portanto, prudente. Não vai pela emoção. Pensa, reflita, haja com prudência. Assim como a serpente é prudente. A serpente, como ela anda com a cabeça muito rente do chão, ela ouve barulho de tropéis que vem de longe. O que ela faz? Por isso que diz que a serpente era prudente. Ela recolhe-se e fica a guardar o tropel. Ela tem a noção do que vai acontecer. Ela sabe que se ela não recolher, ela vai ser atacada. Então ela recolhe. E diz que, e simples como as pombas voam, fazem, mas simples. Então nós precisamos perder as nossas arrogâncias, as nossas vaidades, e ter a certeza absoluta disso, que caminhamos num mundo mau. Que como salvos em Cristo Jesus, somos como ovelhas que são vistas pelos lobos, pela sociedade, como comíveis. 17. E acautelai-vos dos homens. Cuidado com o ser humano. Não embarca, não. Cuidado, acautelai-vos dos homens.
porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Até no lugar que você reúne, em nome de Deus, você está sujeito à perseguição. Amém? Meus irmãos, fica essa palavra para nós, essa palavra para meditar. Não tem ninguém aqui que está fazendo, porque minha vida está assim. Não, a vida de todo mundo é a mesma coisa. Vai ficar tranquilo. O que nós precisamos é da salvação em Cristo Jesus. Com a salvação em Cristo Jesus, não temos que temer governo, não temos que temer enfermidade, não temos que temer perigo, corrupção, não temer nada. Temos que caminhar com Jesus. Prudente como a serpente, simples como as pombas. Amém?